sempre me lembrar, tá? Bom, então, voltando. A diferença conceitual entre língua e linguagem é bem simples, certo? Da gente perceber, tá? Então, conceitualmente falando, a gente sabe que língua é o código, né? Então, são os elementos que compõem o código linguístico, vocabulário, gramática, certo? Etc. Porém, a linguagem é a manifestação que você faz usando a língua. Então, é o que nós chamamos hoje de demanda social da língua. Então, você está, ao longo de um dia inteiro, né, desde a hora em que você acorda até a hora em que você vai dormir, e dependendo de alguns estudos recentes da neurolinguística, inclusive durante o sono, você está utilizando a língua para produzir sentido e significado. Então, ao longo de um dia inteiro, você está em diferentes contextos. Você está em diferentes demandas sociais da língua, certo? Você está no seu ambiente de trabalho, certo? Conversando com os amigos, né, os colegas de trabalho. Você está sendo chamado pelo presidente da empresa, certo? Você sai para almoçar, vai para um restaurante com seus amigos. De repente, você precisa escrever uma carta comercial, certo? De repente, você é um advogado e precisa ler um processo, precisa ler um contrato. Tudo isso são demandas, né, sociais, certo? Ou seja, é o uso da língua dentro de diferentes contextos. Isso implica em isso implica reações diferentes, certo? Linguagem diferente. Então, aquela coisa de uma linguagem mais formal, mais informal, aquela coisa de gíria, né? Aquela coisa de coloquialismos, certo? Você está na internet, certo? Então, pode acontecer de você precisar fazer um e-mail. Aí o e-mail pode ser mais formal, menos informal, certo? Ou mais informal, menos formal. Enfim, durante um dia, hein, você passa por diversas necessidades linguísticas, de leitura, certo? De conversação, de comunicação, verbal, não verbal, oral, falada, escrita. Então, é necessário que nós pensemos nisso, certo? Porque a língua portuguesa, vocês sabem, ela é riquíssima e, ao mesmo tempo, bastante complexa, certo? Então, não adianta muito você encher os alunos com regras gramaticais, porque se ele não conseguir entender para que serve aquilo tudo, ele jamais vai lembrar dessas regras. No passado, era assim, né? A gente ia para o quadro, o professor ia para o quadro, né? Enchia o quadro daquelas regras gramaticais, mandava os alunos escreverem, era verbo transitivo, intransitivo, era complemento nominal, adverbial, era plural, singular, enfim, primeira desinência, segunda desinência, e o cara ia enchendo o quadro de gramática pesada. Aí passava um exercício, né? O aluno conseguia fazer o exercício, aí saía da sala de aula, ia para o mundo real, vamos dizer assim. Aí no mundo real, ele via várias coisas que não eram muito correspondentes àquilo que ele estudou na sala, certo? Aí havia aquele choque, certo? E o aluno dizia assim, pô, mas eu estou estudando isso para quê? Pô, língua portuguesa, meu Deus do céu, isso é complicado demais, é pior do que matemática. E aí a coisa deteriorava, certo? Então vocês sabem, né? Por exemplo, a gente diz assim, olha,
Agora, nessa unidade, nós vamos estudar análise sintática. A turma tem 40 alunos, 20 desmaiam para o lado, 10 fecham um caderno para o outro e mais 5 começam a dormir, porque ninguém gosta de análise sintática. Então, qual é o nosso desafio hoje? O nosso desafio hoje é nós conseguirmos um equilíbrio entre o alfabetizar e o letrar. Qual é essa diferença, gente? Qual é a diferença entre alfabetizar e letrar? Vocês estão com a garganta seca hoje, né? Deviam ter tomado um pouco de água. Qual é a diferença entre alfabetizar e letrar, gente? É a mesma coisa? Vocês acham que é igual? Professor, eu acredito que não, professor. não. Fala uma de cada vez. Pois não, Yasmin, o que é que você disse? Eu acredito que não, que há sim diferença E qual entre é letrar. e qual é? Eu acredito que a Sim. diferença alfabetizar seria ensinar o aluno a reconhecer letras e aprender a ler o básico. E letrar seria ensinar esse aluno a ler de uma forma boa e saber produzir um texto a partir dali. Certo. Rose? Eu creio que seja alfabetizar para fazer com que o aluno... Está muito baixo o seu som, Rose. Oi. Eu creio que alfabetizar, professor, seja fazer com que o aluno conheça o alfabeto. Certo. Tá? E o letrar é fazer com que o aluno consiga fazer a junção de letras, palavras e frases. Conhecer um texto na sua essência. Certo. Olha, vejam bem. Diga, Lázaro. Alfabetizar, professor, a gente vê muito, inicialmente, né? Não sei se é enfatizado hoje, quando se diz, vamos alfabetizar primeiro aquela criança, né? Certo. Então, busca-se aquele trabalho de leitura, de escrita, né? Aprender a ler e escrever, né? Uhum. Mas aprender a ler e escrever, né? Sem buscar uma relação social, né? Daquilo que se aprende, né? Sim. É relevante. Então, quando eu estou letrando, eu estou buscando a função social, né? A gente percebe, por exemplo, assim, tem muita gente, é alfabetizado, ele lê, ele escreve, mas Certo. ele não consegue interpretar, fazer uma função social, né? Fazer uma reflexão do significado, né? Daquilo que ele está lendo, né? Não é capaz de, né? Nós temos muito aí, não sei se é a autora Magda, né? Que traz um exemplo do analfabeto funcional, né? Aquele que lê, mas ele lê, escreve, mas ele não sabe interpretar, né? Buscar a função social das palavras, né? Então, o leitor é isso aí, né? Buscar a função social das palavras, né? Perfeitamente. Muito bem, obrigado, Lázaro. Sim, Leonardo. Eu me recordo de uma entrevista que eu assisti no Jô Soares, né, Jô Soares da Meia-Noite na Globo, que ele entrevistou aquele gramático, o Evanildo Bechara, né? Aí o Evanildo Bechara falou que a principal função hoje
do professor é você tornar o aluno um poliglota na sua língua, né? Você dá condições para ele que ele... É isso que o Lázaro falou, né? Exercer a função social da leitura, do estudo ali. Certo. Né? Muito bem. Olha só, gente, vocês sabem que sempre houve assim uma rixa, certo? Uma espécie de picuinha, certo? Entre engenheiro e arquiteto, correto? Porque o arquiteto sonha e na hora de executar o engenheiro tem que trazer aquele sonho para a terra. Aí a coisa fica complicada, né? Aí eles brigam. Também existe essa disputazinha entre os estudiosos que nós chamamos puristas, então eles são aqueles gramáticos puristas, certo? Que acham que a gente tem que falar tudo certo, que tem que usar a norma culta da língua, que não pode se desviar de nada. Com os sociolinguistas, como é o caso do Bichara, do Bânio, certo? Que dizem que não, certo? Que você, muitas vezes, escorrega. Você se desvia um pouco dessa norma padrão. Muitas vezes é hábito, muitas vezes é necessário, muitas vezes você é influenciado pelo meio em que você está, ou pelo contexto, certo? No qual a situação se desenrola. Então, essa discussão ela é eterna, certo? Entre aqueles que acham que nós devemos trabalhar só a norma culta, a norma padrão, então a gente tem que alfabetizar sempre, e aqueles que acham que é preciso que o aluno também entenda que esse outro lado existe. Esse lado de que, às vezes, a gente comete erros, certo? Que nem tudo é erro, certo? Que a gente precisa, às vezes, também priorizar a comunicação. Então, essa disputa aqui, né, da norma culta com a sociolinguística, ela é eterna, certo? Então, a diferença básica entre alfabetizar e letrar é justamente essa, a função social da língua. Então, alfabetizar hoje não é apenas você ensinar aquela criança a ler e escrever, não, tá? Alfabetizar hoje é você ensinar o código da língua. Então, você está sendo alfabetizado sempre na escola, aprendendo normas, aprendendo regras, certo? Aprendendo a ler e escrever, ou desenvolvendo a leitura e a escrita. Então, essa alfabetização, ela acontece sempre. Então, aquela coisa de dizer alfabetizar é aprender a ler e escrever. Não é bem só isso, tá? Você tem que desenvolver isso aí também. Aprender novas regras, novas normas. E o letrar é você saber o que é que você vai fazer com aquilo. Onde aquilo é apropriado, quando é apropriado, certo? Quando é que você pode usar gíria, quando é que você não pode usar gíria, quando é que você pode cometer um errozinho, quando não pode. Então, por exemplo, imaginem um advogado numa sessão do júri, certo? Explanando lá a tese dele, ele começa com aquela coisa de não serve, isso aqui não pode. É claro que isso vai causar um certo constrangimento, certo? Porque é esperado que numa situação como aquela, ele não use esses termos, ele diga isso não pode, isso não serve. Ao mesmo tempo que ele não pode dizer para o juiz assim, ei, colega, é isso assim, assim, assim. Não. Ele vai ter que dizer, meritíssimo, sua excelência. Então, os pronomes de tratamento você pode aprender,
certo? Você estuda na escola, né? Você aprende, mas se chegar lá na hora de usar, você misturar eles todos, não vai adiantar nada. Então, existe essa diferença entre você conhecer o código e você saber o que fazer com o código. Então, é o purismo gramatical com a manifestação comunicativa, certo? Não quer dizer que você não possa usar os dois juntos, como acabei de dar o exemplo para vocês, do advogado numa sessão de júri, certo? Então, existe uma discussão eterna se o professor de língua portuguesa ele também deve priorizar isso, quer dizer, ele deve discutir e comentar com os alunos dele essas variações, certo? Essas condições, vamos dizer assim, mais flexíveis da língua portuguesa. Então, é só vocês pensarem um pouco, né, naquilo que vocês falam durante o dia. Gravem, se vocês tiverem condição, levem sempre o celular com o vídeo ligado, né, para vocês gravarem as conversas que vocês têm ao longo do dia. E depois vocês escutem. Escutem de forma crítica, né, como se fosse uma correção de prova. Vocês vão se assustar. Vocês vão ter, assim, um impacto. Meu Deus do céu, quanta coisa eu disse errada. Mas não é errada, certo? Então, a norma culta e a manifestação linguística, elas existem lado a lado. E o aluno da língua portuguesa, ele precisa sentir isso, ele precisa saber disso. Quando usar uma, quando usar a outra, tá? Não se penalizar em determinadas situações porque usou a língua de um jeito e não de outro. Então, o professor de língua portuguesa precisa discutir isso em sala, tá? Então, vocês já ouviram falar em duas pequenas coisas que se chamam uma competência linguística e a outra é competência comunicativa. A competência linguística é você conhecer a língua, certo? É você saber das regras, das normas, é ter conhecimento da norma padrão. Isso é competência linguística, certo? Então, você sabe o vocabulário, você sabe as regras verbais, a concordância, a regência, aquela coisa de não ficar meia hora pensando se você deve dizer assistir o filme ou assistir ao filme, né? O médico assistiu ao paciente ou assistiu o paciente? E saber qual é a diferença. Então, isso é competência linguística. E a competência comunicativa é você saber usar a língua para produzir sentido e significado corretos. Certo? Não é todo mundo que sabe se comunicar, não é verdade? Então, vocês imaginem, por exemplo, um professor fazendo uma palestra de 2 horas. Se ele não for um bom comunicador, além de bom professor, passado meia hora, 40 minutos de palestra, 70% da turma foi embora. Imaginem um político fazendo um discurso na Assembleia da ONU e lá na comunidade em que ele é favorito, na cidade dele. É muito diferente. Então, vamos dizer que a liberdade linguística, ela depende muito desse contexto, dessa demanda. Então, isso é letrar, certo? É você entender que a língua serve para produzir linguagem e que a linguagem deve se adequar à demanda social que ela implica. Tá certo? Então, esse é o primeiro aspecto que nós vamos discutir lá
na nossa disciplina, tá? Então, se vocês lerem lá o texto que está junto com a atividade, vocês vão ver que há uma série de discussões sobre as finalidades da língua portuguesa, do ensino da língua portuguesa. Depois há umas reflexões, né, feitas por professores, que é para que a coisa fique bem realmente prática para vocês. E aí, gente, é aquilo que eu disse para vocês, tá? O que é que eu quero que vocês reflitam? Aquilo que você leu lá no texto, isso que nós discutimos aqui, vocês consideram, tá, que eles são importantes para o aprendizado da língua portuguesa? No caso de vocês, tá? Então, é sempre com esse pensamento. Então, considerando os pontos principais lidos no texto, o seu aprendizado de língua portuguesa foi eficaz? Por quê? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar, para vocês pensarem lá como alunos, tá? E é isso que eu estou colocando lá na atividade de vocês. Eu estou perguntando lá na atividade o que foi que você considerou como mais difícil, né? Qual foi a sua maior dificuldade no aprendizado da língua portuguesa? E como foi que você superou essa dificuldade? O que você fez para sobrepor, né? Para sobrepujar essa dificuldade? Essa é a tarefa que tem lá na semana de vocês. Então, vocês têm um texto que fala sobre as finalidades do ensino da língua portuguesa. Então, é essa coisa de o que ensinar, certo? Por que ensinar e como ensinar. Tem algumas reflexões para tornar esses aspectos aí mais práticos. E durante a leitura, vocês sempre têm que ter em mente as experiências de vocês como alunos, tá? Porque é isso que vai possibilitar que vocês tenham experiências melhores como professores. E aí eu pergunto lá na atividade qual foi a principal dificuldade que vocês tiveram no aprendizado da língua portuguesa, certo? Pode ter sido uma dificuldade do professor, ou de vocês, ou da disciplina mesmo, né? Qual foi a principal dificuldade que vocês encontraram na vida de vocês durante o aprendizado da língua portuguesa? Que eu quero lembrar, continua até hoje, tá? Vocês continuam aprendendo a língua portuguesa, né? Vocês sabem que a língua, certo? E a linguagem se modificam no tempo e no espaço. Então, diacronicamente e sincronicamente. Então, a gente está aprendendo sempre. Então, eu estou perguntando lá na atividade isso. Então, eu quero só uma reflexão, tá? Não precisa ser nada muito elaborado, pode ser um parágrafo de 8 linhas, tá? 2 parágrafos de 10 linhas no total, tá? Apenas vocês devem dizer, com base naquilo que vocês leram, né? Lá no material, nas reflexões que vocês vão ver lá, e naquilo que nós discutimos aqui, será que o aprendizado de vocês da língua portuguesa foi eficaz? Por quê? Ou qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? E aí vocês vão dizer como foi que vocês superaram isso. Entenderam? Essa é só isso a tarefa de vocês essa semana, tá? Eu me arvoro a dizer, tá? Eu me arrisco a dizer que fazer a leitura do material que está lá é muito mais importante do que realizar a atividade esta semana, tá? O que não quer dizer, eu volto a dizer, a repetir, que vocês não façam a atividade, porque como é uma coisa simples, vocês podem fazer com tranquilidade, tá bom? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou de fazer algum comentário? Alguma dúvida que ficou entre esses pontos que nós discutimos agora?
Professor, Oi? eu queria só que o senhor me confirmasse que eu anotei aqui, só para eu saber se eu estou certo. Sim. E o indivíduo, né, alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever, mas que o letrado é aquele que sabe ler e escrever adequadamente, Uhum. mais adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita. Quero saber se é isso. Certo. Veja bem, vamos dizer o seguinte: o alfabetizado, ele sabe ler e escrever. O letrado sabe ler, escrever, interpretar e compreender. Certo, Então é entendi. assim, você é alfabetizado se você sabe a diferença entre um texto argumentativo e um texto descritivo, por exemplo. E você é letrado se você sabe quando você deve usar um texto argumentativo e quando você deve usar um texto descritivo, Sim, certo? Como trabalhar essas características de tal forma que o texto faça sentido para quem lê. Então, o letrado, ele vai um pouco mais além da habilidade da língua, certo? Ele precisa se fazer entender e procurar compreender. Então, não adianta eu ler um texto, certo? E não entender nada do que eu li. Eu tenho que buscar mecanismos para ler, interpretar e compreender. Isso é letrado, sim, tá? entendi, Agora, eu sei professor. ler. Se Uhum. você me der um texto para ler, eu sei ler. Esse que Isso é o sabe ler e alfabetizado. escrever é o Isso é o alfabetizado. alfabetizado. O letrado vai Sabe usar além. bem a língua, né? Sim, O letrado não. O letrado ele compreende, ele interpreta, ele interage com a língua para manifestar linguagem, para usar a língua como manifestação linguística. tá ok, professor. Obrigada. Você, deixa eu ver se a gente ilustra com mais um exemplo. Quando você está falando com o seu pai e com a sua mãe, você usa os mesmos elementos da língua, como quando você está falando com seus colegas de sala ou com seu namorado, por exemplo? Não, são elementos Oi? diferentes. Não, Pois é. Mas você continua falando, não é isso? sim, Você continua usando a língua. Só que são duas situações diferentes. Então, exato. a sua demanda social em uma é mais formal Uhum, do que em outra, sim, certo? Então, se você sabe se comportar em uma diferentemente da outra e sabe como usar a língua para este comportamento fazer sentido para quem está conversando com você, sim, você é letrada. entendi. Vejam que nós estamos falando aqui de um conceito mais amplo, tá, gente? Então, você pode ter competência linguística, quer dizer, você conhece muito vocabulário, você sabe todas as regras de gramática. Se fizerem uma pergunta para você na prova, você acerta, tira 10 tranquilamente. Mas chega na hora de você usar isso, você se atrapalha todo e aí vai cometendo uma série de gafes. Isso aí não é ser letrado, tá? Então, essa é a nossa diferença, tá bom? De forma mais ampla. Todo mundo entendeu o que vai fazer na atividade, gente? Sim, Tá. Olha só, eu quero fazer um esclarecimento para vocês por causa das dúvidas que surgiram com relação à atividade de ontem. Em primeiro lugar, vocês não devem se assustar com o material antes de abrir o material
para ver o que tem nele. Às vezes, parece muito, mas é pouco, como foi o caso de ontem, tá? Então, todo mundo dizia assim, mas são 35 páginas. Na verdade, são 35 slides, com bem pouca coisa para você ler, tá? A segunda coisa é que, se não estiver escrito lá material complementar, o arquivo que vocês devem ler estará postado junto com a atividade. Então, quando vocês abrirem a atividade, né? Quando vocês clicarem lá na atividade e abrirem a atividade, vocês vão ver o arquivo. Aí vocês têm que baixar aquele arquivo para estudar, certo? E a pergunta, né, aquilo que eu quero que vocês façam, está lá na instrução da atividade, certo? Então, por exemplo, nessa atividade de hoje, vocês têm lá esse arquivo que eu acabei de falar, que são as finalidades do ensino da língua portuguesa, e tem lá 2 perguntinhas. Qual foi a maior dificuldade que você teve como aluno? Como você superou essa dificuldade? Então, é uma reflexão. Se eu não disser lá, escreva 2 parágrafos, faça um texto de 20 linhas, vocês estão livres para produzir o texto na quantidade que vocês precisarem, tá? Então, sempre vocês abram a atividade e olhem o material que está lá, junto da atividade, dentro da atividade. Porque é esse material que vocês vão usar para ler, para estudar. Se houver algum outro material, ele estará lá na plataforma, fora da atividade, escrito material complementar, material de apoio, material suplementar. Aí vocês deverão ler ou ver o vídeo que está lá. Mas ele aí estará separado da atividade, ok? Ficou claro isso, gente? Ficou. Certo. Eu vou interromper aqui a gravação e a apresentação, tá?